Deus me deu uma palavra para essa noite. Essa semana foi uma semana difícil, no sentido de que a gente acompanhou muito de perto o sofrimento de algumas famílias da igreja, né, de duas famílias em especial, e a gente fica mexido, chocado, de quão frágil é essa nossa vida, de quão frágeis nós somos, do quanto a gente precisa mesmo de Deus, não é? E hoje, lá nesse lugar de dor, Deus trouxe uma palavra para mim, e eu falei um pouco disso que vou falar hoje lá naquele lugar, mas essa palavra se expandiu, cresceu, ganhou lugar no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês sobre a ação de Deus sobre a nossa história, a ação de Deus sobre a minha história e sobre a sua história. Fala com o teu irmão assim: Deus tem um interesse na sua história. Fala para ele. Deus tem um interesse na sua história. Deus age na nossa história. E o texto é Gênesis capítulo 1. Então, se você puder acompanhar comigo, Gênesis capítulo 1, no verso 1, eu vou fazer a leitura na tradução da linguagem de hoje. Então, se a gente não tiver ali a linguagem de hoje, eu acho melhor você só me ouvir, para que você possa não ficar confuso. Escuta o que eu vou ler para você. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então disse Deus: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Depois pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou Meu filho está me ligando. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Fala comigo assim: era bom. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas, que deem sementes, e árvores, que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes, e árvores que dão frutas. E Deus viu que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu, para separar o dia da noite, para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quarto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies dos seres vivos. Versículo 23. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quinto dia. E aí nós vamos para o versículo 26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus, e os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos filhos, e espalhem-se por toda a terra, e dominem
Não é? E aí depois Deus fez o sexto dia, Deus viu que era tudo muito bom, e no capítulo 2 diz que assim Deus terminou a criação do céu e da terra. E no sétimo dia Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou do seu trabalho. Amém? Que Deus nos abençoe e fale conosco. A ação de Deus sobre a minha história, sobre a nossa história. Nós estamos orando por pessoas, nós temos pedido a Deus que gere em nós um alinhamento com o que Ele quer fazer. E é importante que a gente entenda o agir de Deus na história, para que a nossa história esteja submetida a Ele. E a primeira coisa que eu vejo, e que para mim é muito forte nesse texto, e eu estou sempre falando sobre isso, é a ação do Espírito profetizando um novo tempo sobre a nossa vida. Quando Deus age na sua história, e quando você reconhece a ação de Deus na sua história, você percebe que a ação de Deus começa muito antes da gente se dar conta dela. O texto diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É interessante perceber que a realidade caótica que a terra estava, vazia, sem forma, escura, em trevas, não definia como Deus estava fazendo, como Deus estava agindo, como Deus estava procedendo. Fala para a pessoa que está perto do seu lado assim, olha, o teu entorno, fala para ele, não dá conta de falar do que Deus é e faz. Amém? A Bíblia diz que a criação manifesta a glória de Deus. Ela manifesta, mas ela não revela tudo. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para as nossas dificuldades, nós olhamos para os nossos problemas, e nós perguntamos, onde está Deus? Onde Deus está? O que é que Deus está fazendo? Quando a gente começa a perceber, queridos, como Deus age, a gente vai descobrir que mesmo nas horas mais caóticas, Deus, em seu Espírito, está agindo sobre nós, gerando uma realidade nova, profetizando uma realidade nova, gerando aquilo que Ele quer fazer. Quantos creem nisso aqui? Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, eu quero te dizer que Deus já sabia da tua vinda, olha, há muito tempo. Deus sonhou com a tua chegada aqui há muito tempo. Ele sabia até onde você ia sentar. Hein? Deus sabe de cada detalhe e Ele começa a gerar e profetizar sobre a nossa vida. É como um pai e uma mãe que vai gerar um filho e eles começam a preparar o ambiente, eles começam a arrumar a casa, eles começam a organizar a vida deles. Para poder receber aquele filho novo, o Espírito de Deus gera uma realidade nova. E a primeira coisa que eu preciso, então, e você precisa, e o convite de Deus para nós hoje, queridos, é que a gente se abra ao trabalho do Espírito. Que a nossa vida esteja aberta aos planos de Deus, a que Deus quer fazer. E toda a obra de Deus é surpreendente. Fala com o teu irmão, tudo que Deus faz é surpreendente. Está além, a gente não consegue imaginar nada do que Deus pode fazer, porque tudo que a gente vê é assim, a gente chega aqui, chama alguém para arrumar a nossa casa, para arrumar esse altar, mas a gente nunca consegue partir do nada. A gente parte sempre do que tem, porque a capacidade de criar uma realidade nova é exclusiva de Deus. É exclusiva de Deus. Só Deus gera coisas novas do meio do nada. Você não precisa de nada para viver os planos de Deus, a não ser um coração aberto. Porque do caos, Deus trouxe à existência todas as coisas. Deus traz à existência aquilo que Ele quer trazer, desde que haja disposição da nossa parte para receber. Quantos estão abertos para receber os planos de Deus na sua vida aqui? Ah, queridos, é precioso quando a gente começa a viver essa atmosfera. Quando a gente para de querer governar os céus e começa a deixar os céus governar a nossa vida. Quando a gente para de desejar que os céus se amoldem ao nosso desejo e a gente começa a ser moldado pelos céus. Deus começa a gerar, Deus começa a fazer. É interessante, por exemplo, eu sou pastor aqui desde que eu era pequeno, você sabe disso, né? Isso é verdade, não é, Giovanni? O Guto é pastor desde menino.
né? Na verdade, tem 4 anos que nós estamos aqui. Mas 1 ano e meio antes de eu receber a minha nomeação para cá, Deus começou a gerar um incômodo no meu coração. Deus começou a gerar um sentimento que o meu ciclo na cidade onde eu estava se encerrando. 1 ano e meio antes. 1 ano e meio antes. E no final desse primeiro meio ano, né, Deus não deu o sinal que era ainda, e demorou mais 1 ano, mas o meu coração já sabia que Deus estava me movendo, que Deus estava me desinstalando, que Deus estava fazendo aquele lugar ficar estreito para mim, porque Ele tinha uma nova realidade preparada para mim. E quando eu estou aqui, quando eu subo nesse púlpito, quando eu encontro com vocês, quando eu vejo as coisas que Deus está fazendo, eu tenho certeza que eu estou no centro da vontade de Deus, porque Petrópolis é o lugar que Deus me chamou para frutificar. Amém, irmãos? Mas a obra do Espírito começa muito antes que ela seja vista no ambiente, com os meus olhos, com a minha carne. Por isso, nós precisamos entrar num nível de espiritualidade que nos conecte com os planos, com os propósitos, com mais de Deus, com os pensamentos de Deus para a nossa vida. Deus diz para Jeremias: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês. Tenho pensamentos de vida e não de morte, de paz. Eu tenho pensamentos de transformar a história de vocês. Na semana passada, nós ministramos aqui que atrás de cada um de vocês tem uma multidão, atrás de cada um de vocês tem um propósito, atrás de cada um de vocês tem algo extraordinário, um depósito que Deus quer fazer, mas para isso eu preciso me alinhar ao que Ele já está fazendo. Amém? Fala comigo assim: o milagre de Deus já começou. A gente não fala isso desse jeito. Você pode falar comigo: o milagre de Deus já começou. E por isso eu dou glórias a Deus. Por isso eu adoro ao Rei dos Reis. Porque ainda que os meus olhos não vejam, o milagre de Deus já começou. A obra extraordinária de Deus já começou. Lá nos céus já foi estabelecido que Petrópolis será uma cidade de avivamento. Uma das coisas bonitas de Petrópolis é que a gente consegue ver do alto, não é assim? A gente tem uma visão lá de baixo. Só que Deus vai inverter essas coisas. O monte vai ficar pegando fogo para a glória de Deus. E lá de baixo as pessoas verão a glória do Senhor manifesta nessa cidade, na tua casa, na tua família. Porque nos céus isso já foi resolvido. Amém, querido? Fala comigo assim: a mudança na minha casa já começou. Fala. A mudança na minha família já começou. Eu já sou uma pessoa diferente. Eu já sou um pai de multidões, uma mãe de multidões, porque Deus já estabeleceu isso nos céus. E é o Espírito que gera. Eu já falei aqui, mas algumas pessoas não devem, talvez não ouviram, que a palavra no hebraico para pairar sobre as águas é a mesma palavra que a gente usaria para uma galinha que está chocando os ovos. O espírito que pairava sobre as águas é um espírito que chocava uma realidade nova. Entende? É isso. Deus está chocando uma realidade nova. A segunda coisa, queridos, nessa obra de Deus na nossa história, é o agir da palavra. Da palavra. O texto diz que Deus disse: haja luz e houve luz. E todas as coisas foram sendo feitas por meio da palavra. E quando a gente vai ler o evangelista João, ele vai dizer: no princípio era a palavra, era o verbo. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E nós vimos a sua glória como o unigênito, o Filho único do Pai. De quem que João está falando, irmãos? Hein? De Jesus. Então quem é Jesus? Fala comigo: Jesus é a palavra. Jesus é o verbo de Deus. É aquele por meio do qual todas as coisas vieram a existir. Amém ou não?
A primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, é a necessidade de nos submetermos a Jesus. Porque Jesus, a palavra de Deus, esteve morto, mas ressuscitou. E como nós cantamos, está no meio de nós. E Ele continua liberando aquilo que o Espírito está gerando. Mas como eu vou viver o que Jesus está gerando se eu não me submeter a Ele? Entende? Se eu resisto a Ele. Se eu não entendo que Ele é quem tem essa palavra criadora. Se Ele é que traz à existência todas as coisas. A segunda coisa é que a palavra, esse Jesus o Senhor, gera algo sempre muito maior e melhor que tudo que nós podemos imaginar. Mas nós só percebemos e desfrutamos na medida que também nos submetemos a Ele. Muitas vezes nós queremos dizer para Deus como é que Ele vai fazer a nossa vida diferente. Mas é a palavra, é Jesus, é a palavra que vai trazer à existência as coisas que não existem. É a revelação da palavra. Hoje vocês serão batizados, alguns recebidos como membros da igreja. Mas se você não se submeter à palavra, a Jesus, se a sua vida não estiver submetida a Ele, você não viverá o que Deus sonhou para você. A realidade nova que está prometida, que está proposta, não vai se realizar, porque é só por meio da palavra que tudo vem à existência. E não é por acaso que muitas pessoas estão em volta da palavra, em torno da palavra, em torno de Jesus, mas não têm as suas vidas modificadas, continuam vivendo a mesma vida, aprendem hábitos religiosos, aprendem a cantar com mãos levantadas, aprendem a bater palma na hora certa, sentem alguns arrepios, mas a sua vida não muda porque não se submeteram à palavra. Não se submeteram àquele que pela sua palavra gera uma vida nova. Fala comigo assim: aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Amém? Fala com o teu irmão assim: Jesus vai gerar uma vida nova em você. Fala para ele: vida nova por meio da presença dEle. Ele gera isso, Ele é a palavra que traz à existência as coisas que não existem. Quem acredita na ressurreição de Jesus aqui? Quem acredita na ressurreição? Você acredita na ressurreição? Acredita? Você crê que Jesus está sentado à direita de Deus? Crê ou não? Você crê que Ele é rei sobre todas as coisas? Crê ou não? Crê? Você crê nisso? Crê? Quando você crê em Jesus, querido, você começa a ser tocado por essa palavra. Você começa a ser dirigido por essa palavra que é Jesus. E a presença dEle começa a gerar uma realidade completamente nova para você. Sabe qual é o nosso problema? A gente entendeu que Jesus era uma ideologia. Ele tinha um recado, ele tinha uma mensagem. E eu me torno adepto dessa ideologia. E aí eu me esforço para colocar em prática essa ideologia. Eu me esforço, eu cumpro deveres, eu me organizo, eu coloco a minha vida dentro dos costumes, dentro dos padrões dessa nova ideologia. Mas ainda sou eu agindo, ainda sou eu tentando dar norte para a minha vida, e eu não tenho o poder de criar nada novo. Tudo que eu faço é velho por natureza, porque é a modificação de alguma coisa que já existe. É somente quando eu me submeto à palavra, a Jesus, que é a palavra, é que a minha vida começa a entrar nessa atmosfera do que Deus faz, do que Deus realiza. E a Bíblia é muito clara em dizer que não é possível servir a dois senhores. Não dá, queridos. A gente fica muito feliz que você esteja aqui, mas não engane a você mesmo. Não engane a você mesmo. Resolva seguir e obedecer a Jesus. Resolva submeter-se à palavra, que é Jesus. Tem um texto que a gente, às vezes, não pega o todo dele, que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A gente transformou a palavra de Deus no livro de Deus, mas é muito mais do que isso.
quando eu me submeto a Jesus, eu começo a experimentar novos níveis de fé. Porque hoje Jesus diz assim para mim, arrepende dos seus pecados, e você se arrepende. Hoje Jesus diz assim, entrega a sua vida para mim, e você entrega. Amanhã Jesus diz assim, dá um passo novo de fé, e você dá. Depois de amanhã Jesus diz assim, olha, eu quero mudar a sua família, e você vai. Porque você tem uma experiência com Jesus, e você sabe que Jesus não é desonesto. Fala com o teu irmão assim, Jesus não é desonesto, fala para ele. Jesus não é desonesto. Ele é confiável. Quem acredita que Jesus é confiável aqui? Ele é confiável. Mas é interessante que eu só confio em Jesus por meio de revelação. Por isso que Paulo diz que para aqueles que se perdem, a pregação do Evangelho é loucura. Porque eu só me submeto a Jesus por revelação. É só quando eu vejo Ele como Senhor e Salvador. Só quando eu vejo Ele como essa palavra de Deus que faz nova todas as coisas. Que tira o homem do pecado e diz para ele que ele pode viver uma vida nova. É só quando eu recebo essa revelação que eu me lanço, porque eu já descobri que sozinho eu não vou conseguir. Foi mais ou menos o que aconteceu com a mulher samaritana, que vivia uma vida miserável, excluída de todo mundo, rejeitada. As mulheres iam pegar água para dar para as ovelhas de manhã. Ela tinha que ir de tarde, porque as mulheres já tinham excluído ela. Você não pode vir pegar água com a gente. Deram um jeito de proibi-la de estar juntas, no poço da cidade. Porque ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha agora não era marido dela. Mas um dia ela encontra Jesus. Jesus quebra tabus e pede água para ela. Diz assim, como é que pode o senhor, sendo homem e judeu, conversando comigo? Porque não era comum. Não era comum. Um homem não conversava com a mulher em público. Mulher conversava com seu marido dentro de casa. Não existia isso. E ela ainda mais, como é que o senhor, um rabino, um mestre, conversa comigo? Jesus disse assim, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu faria brotar um rio de água viva dentro de você. E de repente caem como que escamas dos olhos daquela mulher. Eles têm uma conversa longa, mas caem como que escamas e ela vê Jesus. E sabe o que aquela mulher sai andando e dizendo pela cidade? Eu vi um homem que contou toda a minha história. Eu vi um homem que não me rejeitou. Eu vi um homem que me deu a fé que eu posso ser uma nova pessoa. Ela viu a palavra, ela viu o verbo de Deus, ela viu Jesus, e quando ela viu Jesus, ela viu a nova vida nele. E sabe o que aconteceu? A cidade, que não queria nem contar com aquela mulher, veio toda atrás dela. Porque sabe o que aconteceu? Não foi só ela que viu Jesus, e Jesus que viu nela uma nova vida. A cidade também viu que a vida daquela mulher tinha mudado. Ela ainda já tinha tido 5 maridos, ela ainda tinha um marido que não era dela, mas os olhos dela agora estavam brilhando, porque ela viu a revelação de uma nova história, de um novo começo, de uma nova vida. Ah, irmão, se nós cremos em Jesus, se nós confessamos que Jesus é a palavra de Deus, que traz à existência as coisas que não existem, nós vamos olhar para Ele, e ao olharmos para Ele, veremos uma nova história, coisas novas surgindo, porque Jesus faz novas todas as coisas. Amém? Eu podia parar por aqui, porque falar de Jesus é precioso demais e é suficiente, não é verdade? É suficiente. Mas eu disse que o Espírito gera, Jesus realiza, Jesus é a realização, é o agir de Deus, e o Pai cria, o Pai transforma, o Pai coloca a sua vida dentro do plano dele. No que o Pai e o Filho e o Espírito criam juntos, Deus diz, haja luz. Quando eu me submeto à vontade de Deus e a Jesus, a primeira coisa que acontece é que Deus traz luz para a minha vida. Deus traz luz para a minha vida. Quantos viram a luz dos céus aqui? Quantos já viram a luz do Senhor sobre a sua vida? Sabe o que é ver a luz?
Dizer haja luz é dizer assim, não ande mais tropeçando. Não ande mais confundido. Não ande mais cambaleando. Veja a luz, olhe onde você está pisando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Jesus é luz para a minha vida. Eu não ando mais confundido. Eu sei para que eu existo, por que eu estou aqui, para que eu fui chamado. Porque Deus disse, haja luz. Amém? Quantos tem luz aqui na sua vida? Declara com o seu irmão assim, luz de Deus sobre a tua vida. Fala para ele, eu declaro a luz de Deus sobre a tua vida. A luz de Deus. Amém? É interessante que Jesus, depois, o Pai separa as águas. E quando a gente pensa em separação das águas, a gente pensa em águas doce e água salgada, né? Mas, na verdade, é águas de cima e águas de baixo. Água sobre os céus e água embaixo dos céus, na terra. E depois separa a água da porção seca. O que a água é para você? Quem já tomou água aqui hoje? Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Quem já tomou água hoje? Já tomou água hoje? Se não tomar água, dá cálculo renal e dá um problema, hein? Água é símbolo de vida. Fala com o teu irmão assim, Deus estabelece vida. Em cima e embaixo. Por todos os cantos. A vida de Deus se manifesta na tua vida. Amém, queridos? Vida, teto de vida, chão de vida, os arredores na vida e vida sobre a vida. Porque é interessante que depois que separa as águas lá na frente, Deus vai ordenar que os rios, que os mares sejam povoados por peixes, cardumes. Ele chama de monstros marinhos, os grandes peixes. Tem vida sobre a vida. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas quando a minha vida está debaixo de Jesus e da palavra criadora de Jesus, é vida sobre vida. Amém? Vida sobre vida. Fala com o teu irmão assim, você pode ficar mais vivo. Fala para ele. Fala para ele, fica mais vivo, irmão, fica vivo, porque Jesus tem vida para você. Você diz assim, mas eu já estou vivo, pastor, mas tem mais vida. Jesus vai fazer brotar vida na tua vida. Porque você não pode, talvez pode não perceber, mas o diabo tenta criar um ambiente de morte ao seu redor. Se você prestar atenção nos jornais, se você prestar atenção nas ruas, se você prestar atenção nos sinais, nós estamos rodeados de sinais de morte. É interessante que a ciência declara que o universo inteiro é morto. Sabia disso? Você sabia disso? Que a morte é a ordem universal. Sabe disso? Sabe o único lugar que tem vida até hoje, por enquanto? Ninguém achou vida em outro lugar. Tem até um pessoal que é fã daquele programa Alienígenas, né? Eu vou precisar ver para crer, entendeu? E primeiro eu vou expulsar um bocado de demônio, né? Porque a Bíblia não me dá clareza sobre isso, mas até hoje, o único lugar que tem vida, sabe onde é? Aqui. Aqui. Enquanto o universo todo está em morte, enquanto o entorno do universo todo é tudo... Por isso que os astronautas vão para lá e precisam de proteção especial, porque senão morre congelado, né? Não dá para ir perto do sol, porque nada sobrevive lá. A ordem do universo é morte, mas porque você foi plantado aqui, Deus estabeleceu vida. E o diabo quer, porque quer te gerar um ambiente de morte à sua volta. Mas quando você se submete à palavra criadora de Jesus, você vê água em cima e água embaixo. Quer água aí? Não. Água em cima e água embaixo. Tem um pessoal que vai ficar com água em cima e embaixo aqui hoje, né? Água de tudo quanto é jeito. E é por isso que nós somos batizados na água, porque Jesus insere a nossa vida na vida. Amém, queridos? Olha a obra criadora de Deus. É interessante que depois que separa as águas, tem terra para cultivar. Por que tem terra para cultivar? Por que tem? Você sabe? Não foi dado a mim e a você a capacidade de criar.
nós não criamos nada. Não é? Os chineses descobriram isso cedo, né? Porque lá se copia tudo. Né? Mas a gente não cria nada. Mas Deus reservou uma coisa para nós: a bênção e a dádiva de plantar e colher. A bênção e a dádiva de semear e colher. Deus diz para eles: cultivem a terra, cuidem da terra, vivam da terra. E aí, querido, quando a gente planta, é impossível plantar sem fé. Porque quem planta, planta na esperança de que aquela semente vai morrer e da ressurreição da semente nasce uma planta. Quem planta tem expectativa de que o cosmos se ajuste e você consiga colher do que plantou, comer do que plantou. A vida debaixo da palavra criadora de Jesus é uma vida onde a gente experimenta da natureza de Deus. Onde mesmo sendo pequenos e limitados, a gente experimenta de uma vida de semeadura e de colheita. Quem gosta de colher aqui? Quem já plantou alguma coisa na vida? Já plantou alguma coisa na vida? Já plantou? Nem que foi um feijãozinho no algodão? Hein? Já, não já? Né? Nem que seja um feijãozinho no algodão. E não é mágico, encantador, quando uma criança percebe um feijãozinho brotando e nascendo uma plantinha no algodão. Não é mágico, isso não é extraordinário. Porque Deus queria que a gente soubesse que nós não somos dessa terra. Nós somos plantados aqui nessa terra, mas nós somos dos céus, nós viemos dos céus, nós nascemos do coração dele. E nós fomos chamados para viver o extraordinário. Quem foi chamado para viver o extraordinário aqui? Fala comigo, eu fui chamado para viver o extraordinário. Para viver o extraordinário. Há 5 anos atrás eu recebi uma palavra de Deus de que eu viveria um tempo de plantar e colher para o gasto. Eu recebi essa palavra. Dura essa palavra, né? Que durante um tempo eu ia plantar e colher para o gasto, para a sobrevivência, mas que ia chegar um tempo de colheita transbordante. Que ia chegar um tempo de plantar e colher a 30, 60, 100 por um. E eu creio que esse tempo chegou em nome de Jesus. Eu creio que esses filhos aqui são filhos que chegarão como fruto da tua semeadura. Eu creio que Deus tem uma grande colheita para nós. E a gente só vai colher se a gente estiver submetido à palavra criadora, Jesus. Porque é Ele que ordena que a semente morra. É Ele que ordena que nasça uma planta. É Ele que ordena que a vida se estabeleça. Mas cultivar a terra significa viva o que só Deus pode fazer. E eu vou terminar com mais 2 coisas que estão presentes na criação. A penúltima coisa é perceber como Deus me trata de forma especial. Ele fez toda a criação e tudo era bom. Mas quando Ele faz o homem e a mulher, Ele diz assim, é muito bom. É muito bom. Né? Deus me fez e fez você especiais. Ele disse, eu vou colocar deles a minha essência, eles serão parecidos com a gente. Como é que pode Deus dizer que eu sou parecido com Ele? Eu estou tão distante do que Ele é, mas o meu coração pulsa pelo sopro de Deus. A vida só existe pelo sopro de Deus, pela presença de Deus. Mesmo que eu esteja vivo, se eu não estiver na presença de Deus, eu não saberei o que é viver. É só quando eu descubro Jesus e eu descubro de onde eu vim e para onde eu vou, quando eu descubro a minha verdadeira identidade de filho de Deus, de criado como filho de Deus, filho e filha de Deus. Só quando eu percebo isso é que a minha vida se enche de sentido. E eu vivo como eu tenho que viver. Eu vivo o propósito de Deus nessa terra. Tem muita gente viva, mas ainda morta. Tem muita gente que todos os órgãos funcionam perfeitamente, a mente funciona perfeitamente,
mas ainda não se encontrou com a sua natureza divina, não percebeu que foi criado para ser parecido com Deus, para ser aqui na terra uma extensão da vida de Deus. E é isso que a Bíblia diz, que pelo batismo nós passemos a fazer parte do corpo de Cristo, da vida de Cristo. Finalmente, a Bíblia diz que no 7º dia, Deus, o que ele fez? Descansou. Fala com o teu irmão assim, ó, descanso é bênção de Deus. Fala para ele. Descanso é uma dádiva da criação. Eu vivi um tempo na minha vida que eu não conseguia descansar. Você já viveu um tempo assim? Que você dorme e levanta cansado. Você acorda e no início do teu dia você já está cansado. É terrível não descansar. É terrível colocar a cabeça no travesseiro. E eu já passei por isso. E a vida continuar acelerada, exaurindo você, roubando as suas forças. Uma das coisas que Jesus faz pela sua palavra é que Ele ordena o descanso para você. Ele ordena a paz que excede a todo entendimento e a toda compreensão humana. Amém? Percebe? Quem sou eu para descrever tudo que Deus faz? Mas o primeiro capítulo da Bíblia, apenas no primeiro e os primeiros versículos do 2º capítulo, já tem uma multidão de coisas, um amontoado de coisas que falam de como a vida pode ser. E ela é surpreendente quando ela é vivida na presença de Deus. Amém? Então quero te convidar a ficar em pé. Queria convidar o Ministério Louvor para estar aqui comigo. Nós vamos fazer uma coisa. Você vai ter a oportunidade de vir ao altar, colocar sua vida diante de Deus. E você vai escolher hoje se você quer que Deus faça o que você planejou ou se você quer viver os planos de Deus para a sua vida. O que você quer? O que você escolhe? Se você vai ficar dizendo para Deus o que Ele tem que fazer, ou se você vai se submeter a Jesus, que é a palavra de Deus. Se você vai viver a vida que você consegue construir com as suas mãos, ou se você vai viver o surpreendente que só Deus pode fazer. Feche os seus olhos. Enquanto nós cantarmos, se você precisa de Deus, se você precisa de uma nova criação sobre a tua vida, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir ao altar. Vem aqui à frente, dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, cumpre e completa em nós os teus planos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.